Olá a todos, aqui é o Omega One e sejam bem-vindos a mais um Rock Gnose aqui no canal Nova Gênesis. Hoje, como vocês viram aí no título, eu irei falar da maravilhosa música do Raul Seixas, Água Viva, do álbum Guita de 1974. E, se vocês não sabem, né, acho que os fãs do Raul com certeza vão saber, se bem que, na verdade, tem que ser um fã, muito fã mesmo, né, para pegar isso, né? Mas essa música é baseada no poema de São João da Cruz, o grande doutor da igreja místico católico que viveu lá pelos idos de 1500. E o São João da Cruz, ele escreveu um poema chamado Cantar da Alma que se alegra em conhecer a Deus pela fé. Ele escreveu esse poema quando ele estava em cárcere em Toledo, na Espanha, em 1578. E a música do Raul é baseada, é quase como se fosse esse poema em forma cantada, né? Porém, com alterações importantes que nós vamos ver adiante, que nos dizem muito sobre o estado em que estamos e para onde iremos. Antes de ler o poema, né, falando da música em si, é uma música muito bonita e ela me lembra aquelas músicas gospel que o Elvis fazia lá nos anos 70, né? O Raul, como um grande fã do Elvis, com certeza deve ter se inspirado. É uma música muito bonita mesmo. Agora vamos pro poema de São João da Cruz. Cantar da alma que se alegra em conhecer a Deus pela fé. Que bem sei eu a fonte que mana e corre mesmo de noite. Aquela eterna fonte está escondida, mas bem sei onde tem sua guarida, mesmo de noite. Sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda a origem dela vem, mesmo de noite. Sei que não pode haver coisa tão bela, e que os céus e a terra bebem dela, mesmo de noite. Eu sei que nela o fundo não se pode achar, e que ninguém pode nela a val passar, mesmo de noite. Sua claridade nunca é obscurecida, e sei que toda a luz dela é nascida, mesmo de noite. Sei que tão caudalosas são suas correntes, que céus e infernos regam, e as gentes, mesmo de noite. A corrente que desta fonte vem é forte e poderosa, eu sei o bem, mesmo de noite. A corrente que destas duas procede, sei que nenhuma delas a precede, mesmo de noite. Aquela eterna fonte está escondida neste pão vivo para dar-nos vida, mesmo de noite. De lá está chamando as criaturas, que nela se saciam as escuras, mesmo de noite. Aquela viva fonte que desejo, neste pão de vida já a vejo, mesmo de noite. E aqui termina o poema do São João da Cruz. Agora vamos ver a letra do Raul, da música Água Viva. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte está escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eita fonte mais estranha que desce pela montanha, ainda que seja de noite. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Sei que são caudalosas as correntes, que regam céus e infernos, regam gentes, ainda que seja de noite. Aqui se está chamando as criaturas, que desta água se fartam mesmo às escuras, ainda que seja de noite, ainda que seja de noite. Eu conheço bem a fonte, que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Por que ainda é de noite, no dia claro dessa noite? Por que ainda é de noite, no dia claro dessa noite? Se você for, talvez, procurar aí pela internet ou pelo YouTube, qual é o sentido dessa letra, provavelmente você vai achar que ela está falando que a graça de Deus, né, a graça divina, né, Deus, que é essa fonte, ele está presente em todos os lugares, né, mesmo no inferno, né, ele rega todas as gentes, mesmo na escuridão, né, na adversidade. E esse sentido genérico, ele pode ser sim um sentido válido, né?
mas como a gente aprende na Kabbalah, existem 4 níveis de sentido em um texto. O que eu vou falar para vocês agora é o sentido mais profundo e gnóstico. Notem que na música do Raul, Água Viva, o trecho sobre a Eucaristia foi removido e foi adicionado também um verso em que ele repete a frase: no dia claro dessa noite, no dia claro dessa noite. É de se perguntar o porquê. Isso é muito significativo e vocês vão entender, mas antes vamos ler o trecho de uma entrevista em que o Raul está falando dessa música e o que ela significa. Então abre aspas aí para o Raul. Essa música se chama Água Viva e fala do homem. Como estamos na fase do novo ressurgimento do homem, ela fala sobre esse potencial que nós temos, que é o homem, a vida, essa energia que a gente tem dentro. Cada homem, cada mulher é uma estrela e gira em torno de si, uma espécie de individualismo. Mas um individualismo no bom sentido, um individualismo cósmico. Como o nosso capitão mestre Aleph sempre diz, né? O Raul foi o único telemita verdadeiro. Dá para entender aqui o motivo. Voltando ao Raul. Eu não gosto dessa palavra cósmico, porque é uma palavra que não define nada. Mas a música é muito bonita. Foi escrita por mim e Paulo Coelho e baseada em San Juan de la Cruz, que foi um grande espiritualista. E como ele já morreu há muito tempo, a gente cita o nome dele porque ele já não pode receber direitos autorais. Fecha aspas. Nas Confissões de Santo Agostinho, o livro dele, As Confissões, é dito que o alimento servido no altar, ao invés de se tornar o homem se torna aquilo que ele come. Então você tem uma absorção de Deus para dentro do homem, onde ele desaparece. Porém, Deus desaparece na alma do homem, na alma dele, onde se torna uma potência. É a consumação do aion. Por isso o Raul diz que a letra fala do homem. Então, se você vê Deus, ele é totalmente absorvido no homem através da Eucaristia. E isso é exatamente o que a sabedoria, a Sofia, fala para Rípido, em Vales, de Philip K. Dick. Nas páginas 172 e 173, dependendo da edição, você tem a frase dela, eu vou ler aqui para vocês. Eu não sou um Deus, eu sou humano, eu sou uma criança, o filho de meu pai, que é a própria sabedoria. Levais dentro de vós agora a voz e a autoridade da sabedoria. Logo vós sois sabedoria, até mesmo quando esquecerem disso. Vós não esquecereis por muito tempo. Eu estarei lá e vos lembrarei disso. O dia da sabedoria e o reinado da sabedoria chegaram. O dia do poder, que é o inimigo da sabedoria, termina. Poder e sabedoria são os 2 princípios do mundo. O poder teve seu reinado e agora ele volta para as trevas de onde veio, e somente a sabedoria governa. Aqueles que obedecem ao poder sucumbirão quando o poder sucumbir. Aqueles que amam a sabedoria e a seguirem sobreviverão sob o sol. Lembrem-se, eu estarei convosco, estarei em cada um de vós de agora em diante. Eu vos acompanharei até a prisão se necessário. Eu falarei nos tribunais da lei para defendê-los. Minha voz será ouvida na terra, seja qual for a opressão. Não temais, falai e a sabedoria vos guiará. Se deixardes que o medo vos cale, a sabedoria vos abandonará. Mas não sentireis medo, porque a própria sabedoria está em vós, e vós a ela são um. Antes vós estavais sozinhos dentro de vós mesmos. Antes erais homens solitários. Hoje vós tendes um companheiro que nunca fica doente, nem falha, nem morre. Vós estáis ligados ao Eterno e brilhareis como o próprio sol curador. Quando voltardes para o mundo, eu vos orientarei dia após dia, e quando morrerdes, eu saberei e irei buscá-los. Eu vos levarei em meus braços de volta para o meu lar, do qual viestes e ao qual voltareis. Vós sois estranhos aqui, mas não sois estranhos para mim. Eu vos conheço desde o princípio. Este não era seu mundo, mas eu o tornarei vosso mundo.
Eu o mudarei para vós. Não temais, o que vos aflige, perecerá, e vós triunfareis. Estas são as coisas que serão, porque falei com a autoridade que me foi concedida por meu Pai. Vós sois o verdadeiro Deus, e vós prevalecereis. Então se fez silêncio. Sofia havia parado de falar conosco. Vocês estão entendendo, né? Isso aqui, a fala da sabedoria em vales, está em outras palavras aquilo que Santo Agostinho falou e é aquilo que a música está dizendo. A era do dia, a era da noite, o Aion passado e o novo Aion. Jung, em O Aion, quando ele está descrevendo os símbolos alquímicos, ele fala que Cristo e os símbolos do reino foram todos misturados e que sempre houve uma rejeição disso, de que Cristo fosse despersonalizado nos símbolos do reino. Mas ele dizia que isso é um equívoco, porque quando Cristo se despersonaliza nesses símbolos, como a pedra filosofal ou como o elixir da longa vida, isso significa, que Cristo como arquétipo foi totalmente absorvido. Ou seja, a fonte não está jorrando mais da Eucaristia. A menção a ela não está na letra. Não só porque ele está falando num contexto telêmico e porque para ele a Eucaristia não era uma realidade, não tinha sentido. E quase já não tinha mesmo, mesmo na época dele, o Concílio Vaticano II já estava instaurado e pervertendo tudo. E nos dias de hoje acabou. Mas porque no novo Aion, Deus e a sua fonte migraram para o novo local, para o que o Philip K. Dick chama de lixo, como o rock. O rock, é esse lixo, um dos lixos, o Philip K. Dick fala, junto com quadrinhos, ficção científica, livros. E essa música é a prova que o rock é uma fonte por onde está jorrando revelações divinas e onde está a própria substância de Deus. E voltando a falar do álbum Gita, onde essa música está, saber o que esse álbum representa e o contexto dele faz toda a diferença. E é muito significativa porque em Gita, praticamente todas as músicas falam da união do homem com Deus. A própria música Gita fala da união do Atman com Krishna. Você tem o Tenda 7, Sociedade Alternativa, todas falando dessa união com Deus que viria no novo Aion. Vale a pena fazer um rock gnose só sobre esse álbum, do Gita. Ou seja, ele é um disco sacramental. É um verdadeiro sacramento que você pode receber agora, nesse momento. Então, o desaparecimento de Deus, que o Jung fala, que o Santo Agostinho fala na Eucaristia, ele só é negativo enquanto nós estamos na era do anticristo, porque ele some e fica só o homem. Voltando a falar, é Deus se entrando em comunhão com o homem, esse potencial do homem. Todo homem e toda mulher é uma estrela, como fala Raul. Agora, quando a gente entende que Deus some porque ele foi completamente absorvido, não há mais a dualidade entre eles, então falar homem é falar Deus, é teoses. E aí você pega tudo que nós falamos aqui no canal de subcriação do Tolkien. Essa é a era do espírito, a era do dia, e ainda que seja noite, logo não será mais. Antes as pessoas não podiam enxergar isso, mas agora, conforme amanhã vai chegando, elas podem. E nós do Nova Gênesis estamos aqui para mostrar isso. Bem, eu vou ficando por aqui. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos e comente aí alguma coisa que com certeza eu vou ler. Tá bom? Até a próxima.